Bem-vindos todos e todas a um canal onde você encontra mais saúde interna do que imagina existir. Hoje eu quero falar um pouco sobre o home office, o trabalho em casa e como essa experiência tem impactado a vida de muitas pessoas. No setting terapêutico, a gente tem visto uma diferença muito grande. Para alguns é uma experiência agradável, tem aberto outras possibilidades, e para outras pessoas tem acionado núcleos de tensão, de desgaste impensados. A mandala que a gente vai ver hoje foi feita por um paciente que tem 38 anos, trabalha na mesma empresa há 17 anos, é casado, tem 2 filhos, um tem 4, outro tem 2, mora numa cidade próxima a São Paulo, por opção, por gostar e quererem mesmo uma qualidade de vida melhor. Bom, o que acontece com a vida dele a partir do momento onde as crianças não têm escola, onde ele e a esposa trabalhando o tempo inteiro em casa, a ajudante que dava uma grande força também tem 3 filhos, então não vem mais porque os filhos dela também estão sem escola. Como é que fica tudo isso? A mandala surgiu no dia onde a empresa que ele trabalha declarou que só vai voltar presencial a partir de março do ano que vem e ainda é um talvez. Ele vinha já muito cansado, ele tinha um estado de exaustão bem claro, mas ele dizia sempre que assim, não, logo isso termina, bom, ano que vem a gente entra num outro ritmo, tudo vai ficar bem. Quando você olha para a mandala, vamos lembrar sempre que a pessoa termina a imagem e o primeiro movimento é só contemplar. Olhando para ela, ele já tinha um movimento corporal de quase exaustão, desce ombro, cai o corpo. Ele deu uma respirada bem profunda e falou assim, eu acho que eu estou no limite. Eu observo primeiro que essas coisas estão me atravessando. Eu vim bem até agora, eu estava cansado. Mas no dia mesmo que a empresa disse isso, primeiro movimento, Miriam, eu tive vontade de chorar. Eu segurei por conta das crianças, mas quando eu olho agora, eu acho que eu devia ter chorado. Não me incomoda tanto, eu sei que está fora do círculo, tem forças como se fossem essas duas coisas que estão meio mal feitas, é uma coisa que me incomoda um pouco, mas me incomoda mais olhar para esse olho embaixo. Me deixa triste, eu acho que eu tô com um pouco de medo e eu não sei muito, assim, eu tô começando a ter uma sensação interna de que eu tô perdendo o controle. Acho que para a gente contextualizar é bem importante entender que para ele era um cara que saía de manhã, deixava as crianças na escola, tinha 1 hora de trânsito até São Paulo, sozinho, ele dizia, às vezes ouvindo a música, vinha para o trabalho, tinha um dia inteiro de trabalho. Aí nesse ínterim, a mulher já tinha buscado as crianças e ao voltar para casa, desliga, desliga totalmente da empresa e agora eu tô com a minha família. Vocês podem ter uma ideia de como tá agora. Então, olhando para a mandala, ele dizia para mim, eu tenho uma sensação de cansaço, porque eu levanto muito mais cedo e eu durmo muito mais tarde. A lida com as crianças é uma coisa totalmente descontrolada. Então eu não sei quando uma criança vai entrar, quando ela não vai entrar, quando realmente eu preciso parar. E essa quebra do meu ritmo me faz me sentir pior pai, porque eu estou muito irritado. Também me faz me sentir um pior profissional, eu não tenho fluxo. Eu não consigo fazer isso, então eu estou atrasado com as minhas coisas. Assim, eu estou muito confuso e eu estou me achando uma pior pessoa. Para além de tudo que ele diz, a gente vai olhar para a mandala. Então, a primeira coisa que você vê, é claro, tem coisas que atravessam o círculo, mas o círculo está definido. Quando você olha para esse bege, você consegue ver um círculo claro ainda. Por que eu chamo atenção para esse ponto? Porque isso significa que ele está atravessado, tem esgotamento, mas não tem alteração grave psíquica, tem exaustão mesmo. Esse beijinho faz uma indicação de que agora ele tem bem pouca energia para se envolver com as coisas do dia a dia. Então, se puxa muito agora, o próprio inconsciente, ele começa a dizer, olha, ele não tem energia física. Então, aqui a gente tem um pequeno problema. Quando você olha também essas duas coisas, ele chamou de coisas, esses dois movimentos, vamos olhar um de cada vez. Vamos olhar primeiro esse vermelho, Você tem uma haste e depois você tem círculos concêntricos em vermelho.
A indicação aqui, primeiro, é que ele está bastante defendido, tem muita raiva, mas ela está também reprimida e tem uma possibilidade de somatização. E ele já vem dizendo que ele certamente está com gastrite, mas que ele não tem nem tempo de pensar nisso agora. Esse verde mais escuro traz também uma indicação de que ele sente medo. E não é alguma coisa que está consciente, ele não fala muito, mas depois desse momento onde ele dizia que ele deveria ter chorado, passado um pouco, ele começa a me dizer que sente um pouco de medo de perder totalmente o controle, que na sensação dele as coisas estão fora de controle e isso está passando um pouco do limite. Quando você olha para esse outro movimento, que parece uma teia de aranha, tem um aspecto saudável, que é essa cor um pouco turquesa aqui, que indica que tem um pedaço, lá um núcleo de força interno, dizendo que existe uma certa confiança no processo. Mas é tanto conflito, quando você vê o roxo, o azul inteiro, que o maior medo aqui é de ser engolido. É como se essas forças que o atravessassem tivessem sendo mais fortes do que ele. E por fim a gente vai olhar para o olho, que para ele foi o elemento que mais incomodou. O olho literalmente tem a ver com o órgão da visão, com o ver, mas na mandala, no elemento mais simbólico, é como se você fosse compreender, quisesse entender algo. Quando é um olho só, tem uma indicação forte que você está tentando se entender, compreender seu momento, olhando mesmo para você, e não de forma egoísta, egocêntrica, não é nesse sentido. Da forma que ele trouxe, com a cor que ele trouxe, tem um processo difícil de culpa e um olhar um pouco depreciativo sobre si mesmo. Então, embora ele esteja esgotado, tenha motivo para isso, a questão aqui importante é como ele se vê diante disso. Então, como é difícil com um processo assim, tão desafiador, tão intenso, você ainda tocar dimensões que você se julga, você acha que não é bom o suficiente, você é pior do que você imaginava. Então, é delicada a situação. Olhando ainda para a mandala, ele parava um tempo e ele me dizia, enquanto eu estava negociando comigo e achando que nós íamos voltar na empresa em janeiro, eu estava mais tranquilo. Quando eles falaram março, eu não consigo. Eu tenho uma coisa dentro de mim que diz, eu preciso parar. Agora eu entendi. Olhando para a mandala, eu não tenho condição de continuar. Então eu vou tirar férias, eu preciso de férias. Acho que faz, nesses anos, 18 anos de empresa, eu tirei uma única vez, que foi no ano do meu casamento, 30 dias, mas dessa vez eu preciso tirar. E eu preciso tirar rápido. Então, acho que 5 de janeiro, 6 de janeiro, eu quero tirar um mês. E eu não sei se vai ser suficiente, Miriam, porque eu não sei como vai ficar a situação. Mas o que eu sei é que eu não estou conseguindo mesmo. Então, eu achei importante trazer essa mandala, porque já ouvi, li, a gente não tem ainda uma avaliação tão realista, dado o suficiente para saber se é bom, se é mal, como a gente está lidando com essa questão do trabalho em casa. Mas eu acho que é importante a gente refletir, não está sendo bom para todo mundo, não é confortável para todo mundo, não é simples para todo mundo, não é assim. Naturalmente, cada um tem a sua experiência. Não sei como você está vivendo essa experiência, não sei se você está ainda em home office. Então, se você quiser trocar um pouco, contar um pouco para a gente como tem sido para você também, escreve aqui para o canal. Um grande abraço e até a semana que vem.